Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho, segundo o Espiritismo, tradução de Guilom Ribeiro. O estudo de hoje é o número 19. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Itens 1 ao 21, perdão, misericórdia, sacrifício, indulgência e julgamento. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Cavile, agradecemos a presença da Anne e da Michele e convidamos nossa amiga Michele para fazer nossa prece inicial. Desculpa, está querendo participar. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado, agradecemos pelo seu Evangelho em nossas vidas, por estarmos aqui em comunhão para gravarmos mais um programa e falarmos do seu Evangelho. Pedimos que a espiritualidade amiga se faça presente, nos auxiliando e nos intuindo para que possamos compreender, ser compreendidas, aprender um pouco mais e praticar no nosso dia a dia. É isso que pedimos e agradecemos, que assim seja. Que assim seja. Só chegar aqui no nosso estudo. O que é ser misericordioso? Como praticar a indulgência, a benevolência e o perdão? Quais os benefícios do perdão? Gente, isso é o que a gente faz todos os dias, né? Tentar viver melhor. E como que a gente vive melhor? Não é tirando as coisas ruins de dentro da gente, não é jogando para fora, tirando tudo quanto é coisa ruim que a gente sente. Para fazer isso, a primeira coisa que a gente tem que ter uma delas é a indulgência, né? A capacidade de, de perdoar, de eh, deixar passar as coisas que foram, sabe, sem ficar se martirizando, né? E praticar o perdão, porque não tem nada mais aliviante no mundo do que você perdoar. Aliás, o perdão ele é mais benéfico para quem doa o perdão do que para quem recebe, né? Se eu tenho alguma queixa, alguma rixa com você, Leia, por exemplo, e eu dou o meu perdão para você, eu tiro aquilo do meu coração. Para mim está tudo esquecido. Se você não aceitou, aí o problema é seu, não é assim que funciona? Mas se cada pessoa agir dessa forma, praticando esse ato de perdoar, pensando, gente, isso é insignificante, tem coisa mais importante, né? Isso tem como ressignificar essa situação. Vamos estudar essa história de forma diferente e conceda realmente o perdão, porque conceder o perdão não é você falar, eu te perdoei e fica, não, sabe? Você tem que perdoar, jogar para trás e esquecer aquela situação. Muitas vezes você perdoa a pessoa para ela seguir o caminho dela, não significa que você tem que ficar colada nela. Mas você tira aquilo de dentro de você, alivia sua alma, alivia sua cabeça e a vida segue, a vida flui. Tudo dependendo somente de uma palavrinha sua e do desprendimento de se livrar dessa mágoa, dessa coisa que fica corroendo as pessoas, que fica guardando isso dentro de si. Então, não existe nada mais sagrado, no meu ponto de vista, do que você eh, doar seu perdão. E isso é um ato de misericórdia, tanto para você quanto para quem está recebendo. Eu acredito firmemente dessa forma. Bom, a gente tem aí um ensinamento do próprio Cristo, né, que fala, perdoa seu irmão 70 vezes 7, você perdoa seu irmão, né? E aí, muito recentemente, a ciência, ela trouxe para a gente que a falta do perdão, você carregar mágoa, você carregar hum, ah, as coisas, os sentimentos ruins quando você não perdoa uma pessoa, ele tende a reverberar no seu próprio organismo, né? Através de doença, através de vários indutos aí, é, reverberando na sua própria saúde. Acho que tem é budista, não é aquele ensinamento que fala que a falta do perdão, a mágoa é um veneno que você toma, que você ingere no seu próprio organismo, que confronta, que colabora aí justamente com o que Jesus ele vem ensinando. Porque Jesus, quando ele fala para a gente perdoar, além de ser um ato misericordioso,
é um ato também de libertação do nosso próprio corpo, do nosso pensamento e do corpo físico, porque o nosso pensamento influi energeticamente no nosso corpo físico, né? A gente tem muito estudo, muito estudo. Tem o estudo da água também, né? Que a água movimenta ali de acordo com a energia e nosso organismo tem uma porcentagem muito alta de água. Então, imagina o que o nosso cérebro pensa e como reage o nosso próprio corpo. E é muito interessante esses estudos porque eles só vêm reforçar o que o Cristo ensinou há 2000 anos atrás. Que Cristo ele nos ensina em relação à bondade, à misericórdia, ao amor, e, e ele fala o quanto é bom a gente andar de acordo com os ensinamentos dele. E a ciência vem mostrar que você agir fora do que Cristo ensinou é, traz para gente muitas consequências físicas mesmo no corpo, né? Uma parte das doenças cancerígenas, né, das células ali, elas se movimentam de acordo com o que a nossa cabeça pensa, a nossa cabeça guarda, a nossa cabeça reage. Então, ser indulgente, benevolente, é, o perdão, né, os benefícios do perdão, acho que tem muito a ver com isso. Além de você levar uma vida muito mais leve, muito mais tranquila, aprendendo a deixar para trás o que é dos outros, né, o que o outro praticou, que não significa dizer, como a Ana disse, que você tem que andar grudado com a pessoa que te magoou ou fez alguma coisa para você, mas significa dizer que você vai seguir o seu caminho, ele vai seguir o dele, cada um aprendeu com a sua lição e tá tudo certo. A gente tendo essa leveza de vida, a gente vai ter muitos benefícios aí, tanto benefício na vida mesmo, energeticamente, atraindo coisas boas, como benefício físico e mental, principalmente. É isso aí. Perdoar não significa, né, ser bobo. A gente pode perdoar a pessoa, seguir nossa vida, como você mesma falou, e não ter essa pessoa no nosso convívio diário. Por exemplo, se você sabe que uma pessoa tem o hábito de mentir, de roubar, de fazer coisas que te prejudicam, essa pessoa é uma pessoa adoecida, né? Espiritualmente, moralmente, em vários aspectos. Não significa que você não pode estender a mão para ela, mas você não precisa conviver, porque ela vai te prejudicar. É, então, o perdão é isso, não é, ser bobo. E a benevolência, a indulgência são a bondade, né? É ser bom, ser caridoso e auxiliar o nosso próximo naquilo que for necessário. Algumas coisas são muito difíceis de serem perdoadas, principalmente vínculos afetivos muito fortes, e aí situações de traição, né? São coisas que ferem profundamente o ser humano e causam muitas vezes sequelas grandes e que são necessários muitas vezes um tempo também de amadurecimento para a pessoa assimilar tudo aquilo que aconteceu com ela. Mas é muito importante buscar o perdão não só para o outro, mas para si mesmo, porque como a Leia disse, são emoções e sentimentos que acabam nos corroendo por dentro e gerando vínculos, espirituais por gerações que não valem a pena. Nós vamos ficar presos a sentimentos e ações que vão nos prejudicar por gerações e gerações. Está aí a literatura espírita que nos conta muito isso, né? Então é importante a gente se libertar o quanto antes para que o mal não cresça, e que o bem floresça realmente dentro de nós. É isso. Então, meninas, obrigada pela colaboração no estudo. Vou pedir para nossa amiga Ana fazer nossa prece de encerramento.
Vamos então agradecer por mais esse estudo de hoje, agradecer a presença de Jesus aqui na nossa mesa, agradecer a espiritualidade amiga que estava aqui, que está aqui conosco, nos intuindo e nos orientando, pedir paz, alegria nas nossas vidas e nas vidas das pessoas que nos ouvem, que nos ouçam, e dar por encerrado o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Tenham todos uma boa semana e até o próximo estudo. Fiquem com Deus. Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando Evangelho. O estudo semanal do Evangelho, segundo o Espiritismo, tradução de Guilom Ribeiro. O estudo de hoje é o número 19. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Itens 1 ao 21. Perdão, misericórdia, sacrifício, indulgência e julgamento. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Cavile, agradecemos a presença da Anne e da Michele e convidamos nossa amiga Michele para fazer nossa prece inicial. Desculpa, está querendo participar. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado, agradecemos pelo seu Evangelho em nossas vidas, por estarmos aqui em comunhão para gravarmos mais um programa e falarmos do seu Evangelho. Pedimos que a espiritualidade amiga se faça presente, nos auxiliando e nos intuindo para que possamos compreender, ser compreendidas, aprender um pouco mais e praticar no nosso dia a dia. É isso que pedimos e agradecemos, que assim seja. Que assim seja. Só chegar aqui no nosso estudo. O que é ser misericordioso? Como praticar a indulgência, a benevolência e o perdão? Quais os benefícios do perdão? Gente, isso é o que a gente faz todos os dias, né? Tentar viver melhor. E como que a gente vive melhor? Não é tirando as coisas ruins de dentro da gente, não é jogando para fora, tirando tudo quanto é coisa ruim que a gente sente. Para fazer isso, a primeira coisa que a gente tem que ter uma delas é a indulgência, né? A capacidade de, de perdoar, de é, deixar passar as coisas que foram, sabe, sem ficar se martirizando, né? E praticar o perdão. Porque não tem nada mais aliviante no mundo do que você perdoar. Aliás, o perdão ele é mais benéfico para quem doa o perdão do que para quem recebe, né? Se eu tenho alguma queixa, alguma rixa com você, Leia, por exemplo, e eu dou o meu perdão para você, eu tiro aquilo do meu coração. Para mim está tudo esquecido. Se você não aceitou, aí o problema é seu, não é assim que funciona? Mas se cada pessoa agir dessa forma, praticando esse ato de perdoar, pensando, gente, isso é insignificante, tem coisa mais importante, né? Isso tem como ressignificar essa situação. Vamos estudar essa história de forma diferente e conceda realmente o perdão, porque conceder o perdão não é você falar, eu te perdoei e fica, não, sabe? Você tem que perdoar, jogar para trás e esquecer aquela situação. Muitas vezes você perdoa a pessoa para ela seguir o caminho dela, não significa que você tem que ficar colada nela. Mas você tira aquilo de dentro de você, alivia sua alma, alivia sua cabeça e a vida segue, a vida flui. Tudo dependendo somente de uma palavrinha sua e do desprendimento de se livrar dessa mágoa, dessa coisa que fica corroendo as pessoas, que fica guardando isso dentro de si. Então, não existe nada mais sagrado, no meu ponto de vista, do que você é, doar seu perdão. E isso é um ato de misericórdia, tanto para você quanto para quem está recebendo. Eu acredito firmemente dessa forma. Bom, a gente tem aí um ensinamento do próprio Cristo, né, que fala, perdoa seu irmão 70 vezes 7, você perdoa seu irmão, né? E aí, muito recentemente, a ciência, ela trouxe para a gente que a falta do perdão, você carregar mágoa, você carregar
as coisas, os sentimentos ruins, quando você não perdoa uma pessoa, ele tende a reverberar no seu próprio organismo, né? Através de doença, através de vários indutos aí, é, reverberando na sua própria saúde. Acho que tem é budista, não é aquele ensinamento que fala que a falta do perdão, a mágoa é um veneno que você toma, que você ingere no seu próprio organismo, que confronta, que colabora aí justamente com o que Jesus ele vem ensinando. Porque Jesus, quando ele fala para a gente perdoar, além de ser um ato misericordioso, é um ato também de libertação do nosso próprio corpo, do nosso pensamento e do corpo físico, porque o nosso pensamento influi energeticamente no nosso corpo físico, né? A gente tem muito estudo, muito estudo. Tem o estudo da água também, né? Que a água movimenta ali de acordo com a energia e nosso organismo tem uma porcentagem muito alta de água. Então, imagina o que o nosso cérebro pensa e como reage o nosso próprio corpo. E é muito interessante esses estudos porque eles só vêm reforçar o que o Cristo ensinou há 2000 anos atrás. Que Cristo ele nos ensina em relação à bondade, à misericórdia, ao amor, e, e ele fala o quanto é bom a gente andar de acordo com os ensinamentos dele. E a ciência vem mostrar que você agir fora do que Cristo ensinou é, traz para gente muitas consequências físicas mesmo no corpo, né? Uma parte das doenças cancerígenas, né, das células ali, elas se movimentam de acordo com o que a nossa cabeça pensa, a nossa cabeça guarda, a nossa cabeça reage. Então, ser indulgente, benevolente, é, o perdão, né, os benefícios do perdão, acho que tem muito a ver com isso. Além de você levar uma vida muito mais leve, muito mais tranquila, aprendendo a deixar para trás o que é dos outros, né, o que o outro praticou, que não significa dizer, como a Ana disse, que você tem que andar grudado com a pessoa que te magoou ou fez alguma coisa para você, mas significa dizer que você vai seguir o seu caminho, ele vai seguir o dele, cada um aprendeu com a sua lição e tá tudo certo. A gente tendo essa leveza de vida, a gente vai ter muitos benefícios aí, tanto benefício na vida mesmo, energeticamente, atraindo coisas boas, como benefício físico e mental, principalmente. É isso aí. Perdoar não significa, né, ser bobo. A gente pode perdoar a pessoa, seguir nossa vida, como você mesma falou, e não ter essa pessoa no nosso convívio diário. Por exemplo, se você sabe que uma pessoa tem o hábito de mentir, de roubar, de fazer coisas que te prejudicam, essa pessoa é uma pessoa adoecida, né? Espiritualmente, moralmente, em vários aspectos. Não significa que você não pode estender a mão para ela, mas você não precisa conviver, porque ela vai te prejudicar. É, então, o perdão é isso, não é, ser bobo. E a benevolência, a indulgência são a bondade, né? É ser bom, ser caridoso e auxiliar o nosso próximo naquilo que for necessário. Algumas coisas são muito difíceis de serem perdoadas, principalmente vínculos afetivos muito fortes, e aí situações de traição, né? São coisas que ferem profundamente o ser humano e causam muitas vezes sequelas grandes e que são necessários muitas vezes um tempo também de amadurecimento para a pessoa assimilar tudo aquilo que aconteceu com ela. Mas é muito importante buscar o perdão não só para o outro, mas para si mesmo, porque
como a Leia disse, são emoções e sentimentos que acabam nos corroendo por dentro e gerando vínculos, espirituais por gerações que não valem a pena. Nós vamos ficar presos a sentimentos e ações que vão nos prejudicar por gerações e gerações. Está aí a literatura espírita que nos conta muito isso, né? Então é importante a gente se libertar o quanto antes para que o mal não cresça, que o bem floresça realmente dentro de nós. É isso. Então, meninas, obrigada pela colaboração no estudo. Vou pedir para nossa amiga Ana fazer nossa prece de encerramento. Vamos então agradecer por mais esse estudo de hoje, agradecer a presença de Jesus aqui na nossa mesa, agradecer a espiritualidade amiga que estava aqui, que está aqui conosco, nos intuindo e nos orientando, pedir paz, alegria nas nossas vidas e nas vidas das pessoas que nos ouvem, que nos ouçam, e dar por encerrado o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Tenham todos uma boa semana e até o próximo estudo. Fiquem com Deus.